Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Plantas. Eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama cuidar de plantas. E hoje eu trouxe um dos assuntos que mais eu recebo perguntas e dúvidas das inscritas aqui do canal. Como a gente identificar quando a nossa planta está morrendo afogada, quando a gente acabou regando ela demais. Eu vou mostrar para vocês, então, na prática, como isso acontece. Essa daqui é uma launema minha que estava no meu sombrite. Eu sou de Santa Catarina, então aqui tá chovendo bastante nesses últimos dias. E a maior parte das minhas plantas de porte médio a grande, como é o caso dessa, ficam do lado de fora. Então, recebendo água da chuva constantemente. Porém, essa daqui, como ela tem caulezinhos bem grossos, como ela é uma planta que não precisa estar regando com tanta frequência, ela está sofrendo um pouquinho. Então, eu trouxe ela para dentro e aproveitei para fazer o videozinho para mostrar para vocês. Bom, pessoal, o que acontece então, como a gente consegue identificar quando a nossa planta está recebendo excesso de água antes de que ela fique dessa forma aqui? Como vocês podem perceber, isso em quase todas as plantas, como foi uma dúvida de uma inscrita aqui do canal a respeito do lírio da paz, até um dos vídeos mais vistos nossos aqui do canal, vou deixar o linkzinho para vocês no final. Ela disse que a planta dela começou a ficar toda amarela, as folhas começaram a cair e depois de um tempo ela perdeu o lírio da paz todo. Provavelmente por que isso aconteceu? Porque ela continuou regando. Quando a planta começa a aparecer essas manchinhas amarelas no meio dela, significa que ela está recebendo água demais. Aí você já para, deixa com que o substrato seque bem e você vai conseguir recuperar a tua planta. Se você regava uma vez por semana, tenta fazer a cada 10 dias. Se você regava 2 vezes por semana, tenta diminuir para uma vez. Vai sempre olhando a sua planta, não existe um segredo específico de quanto em quanto tempo a gente tem que regar. O que existe é a observação da sua planta. Mas enfim, essa daqui ficou no lado de fora, então, do sombrite, ela molhou bastante. Ainda tá chovendo muito aqui, então eu acabei trazendo ela para dentro e aproveitei para mostrar aqui para vocês. O que a gente faz nesses casos? Eu ainda não perdi a minha planta, como a gente consegue ver então o que ela faz? Ela aborta essas folhas aqui, ela abortou essa e a que tá ali atrás. Significa que ela tá concentrando energia na parte de cima das plantas, da folha, essas folhas principais dela. Quando ela faz isso, é um sistema de proteção da planta, significa que eu posso vir aqui agora e cortar, que não vai ter problema nenhum e é até o indicado a se fazer cortar essas folhas mortas. Então a gente vai cortar essas folhas mortas, vai cessar a rega, então eu vou deixar esse substrato secar o máximo possível. Outra coisa que eu posso fazer ainda é vir aqui, retirar esse substrato aqui, a parte de cima dele. A gente vem com um palito de madeira ou com alguma coisa que você consiga afofar bastante a terra, mexer ela, claro, cuidando para não cortar as raízes. Eu faço isso com palito de madeira. Afofar bastante vai dar oxigenação para esse substrato. E pode vir, então, se a gente retirar, vamos dizer, uns 2 dedos aqui de substrato, eu posso vir acrescentar substrato seco aqui em cima. A gente sabe que o substrato seco aqui em cima não vai fazer com que as raízes lá embaixo sequem. Não, porém, quando a gente for afofar a terra da forma que eu tô passando aqui para vocês, você vai ter uma oxigenação maior e essa umidade vai subir para esse substrato seco também. Então significa que não vai ficar só concentrado lá na raiz e você recupera a sua planta. Se você tiver com uma planta que tá inteira amarela, todas as folhas dela estão dessa forma, muito provavelmente você perdeu a sua planta, mas existem algumas coisas que você pode fazer. Você pode vir cortar a maior parte delas, deixar uma folha, de repente, que se estiver nesse estado aqui, por exemplo, já ajuda para fazer a fotossíntese. E você vem e faz uma espécie de estufinha em cima dela, com um plástico. Tem vídeos aqui no canal, aqui no YouTube, perdão, acho que se eu não estou enganado, eu vi no da Carol Costa, ela ensina como a fazer do Minhas Plantas, é um vídeo incrível. Então você vem, você faz uma estufinha nela e você vai recuperar provavelmente a raiz dessa planta, mas para isso você vai ter que cortar todas as folhas que estiverem bem amarelas, vai deixar apenas as que não estão tão amarelas e vai retirar esse substrato extremamente molhado que provavelmente está ali, tentar deixar ela num substrato mais seco. Então troca o substrato, deixa no substrato sequinho.
Bom, pessoal, então essas foram as dicas, né? Tentar afofar o máximo possível essa terra ali, retirar o substrato que está muito molhado e, se possível, fazer uma estufinha para a sua planta, você vai conseguir recuperar ela. Como eu falei para vocês, não existe uma regra específica de quanto em quanto tempo a gente pode molhar as nossas plantas, mas existe observação, então muito amor e carinho e você vai conseguir recuperar sim a sua planta. Beijinhos e até o próximo vídeo.